Bom dia, querido. Deixa eu só falar desse momento. Nós passamos por alguns episódios e eu acho interessante ressaltar para falar sobre a nossa fé e para falar sobre o Deus que nós cremos. É assim, eu tive no sepultamento da filha do Luiz Maron, uma menina que faleceu aos 37 anos, se eu não me engano, 39, a idade do Carlinhos. Conhecemos desde pequenininho, me converti junto com o Maron, na mesma época. E a Liane faleceu, uma infecção generalizada. Eu soube, pediram para orar por ela 8 horas da noite, e 11 horas, 11h30 ela já tinha falecido. E aí, no sepultamento, o Franco declarou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim: eu não sei explicar porque às vezes Deus não ouve nossas orações. Mas Ele é o conhecedor de tudo, Ele é o dono de tudo. Tudo está na mão dEle. Ele é louvado quando ouve a nossa oração e Ele é louvado também quando Ele não nos dá aquilo que nós pedimos. Né? A frase que Jó declarou: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, a gente vinha orando também por um irmão, pelo Leonardo, a gente já orou por ele algumas vezes aqui. E aí essa semana, segunda-feira, à noite, o Léo também faleceu. O sepultamento foi na terça-feira, e eu fiquei com essa arguição: por que Deus não ouve as nossas orações na hora que nós cremos no milagre? Em João, 1 João, ele faz uma declaração, 1 João 5,14, depois, se você quiser ler, você pode ler. Diz assim: nós temos segurança, ou nós sabemos, que Ele nos dá tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Sempre que oramos, nós envolvemos a vontade de Deus, porque Ele é soberano na vontade dEle. Ele não faz simplesmente porque a gente pede, porque a nossa fé nos impulsiona a pedir qualquer coisa impossível, mas desde que Deus queira fazer esse impossível. Se Ele não faz, Ele tem os motivos dEle para não fazer. Amém? Nós temos orado pela Sara, e eu sei que muitos de vocês não conhecem, mas alguns que conhecem vão saber, porque a gente vê a carga do nosso pedido de oração, da nossa busca do Senhor, de ver um milagre na vida da Sara. Embora a Sara já nasceu com essa sentença sobre a vida dela, que nesse tempo a vida dela não iria suportar por conta da enfermidade que ela nasceu. E durante todo esse tempo, 2 anos de vida, a gente vem orando e Deus não se manifestou com milagre. E é possível, é bem possível, que seja mais um não de Deus. Mas eu queria deixar registrado para que nós, nesse momento, soubéssemos que Deus ele tem uma vontade, que Ele é soberana, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele conhece o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. Ele sabe do amanhã, Ele faz tudo segundo o querer dEle. Amém? Ele nos ensina no meio das adversidades, Ele nos ensina até na hora que Ele diz o não. E que a gente possa estar, na verdade, orando pelos que estão envolvidos na situação, pelos familiares, pelos irmãos, pelos amigos, porque nos momentos que nós ouvimos não, nós podemos declarar como Jó: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor, como nós podemos ficar amargurados e perdidos. Eu estou falando isso por quê? Porque essa semana eu encontrei um pastor aqui no Quality, ele marcou um encontro comigo, só não falou comigo. Ele falou só com Deus. E eu passei por aqui, por um acaso também, que não passaria, mas como eu estava de carona e tinha deixado o veículo que eu estou andando lá em cima, não vou falar que é uma moto para ninguém ficar... E aí o Ziel me deixou ali embaixo por causa do trânsito, senão a gente entraria pelo estacionamento e sairia, eu não passaria aqui. E eu conversei com esse irmão há 2 anos atrás.
eu o conheci e vi que ele estava passando uma dificuldade na vida dele. É um pastor separado para a obra, vive da obra desde os 14 anos de idade. E eu vi que ele estava meio desesperado com a vida financeira dele, querendo trabalhar no Uber, querendo fazer um monte de coisa. E eu olhei assim, vi que tinha alguma coisa errada no chamado dele, conversando com ele, ele contando a vida dele, porque eu não conhecia, eu estava conhecendo naquele tempo. Ele me falou que ele casou virgem, com a esposa virgem, os dois vivendo uma vida em Cristo intensamente, e ele teve um filho, e o filho nasceu com síndrome de Down. E aí eu perguntei para ele se ele, por acaso, não teria ficado com o coração dele enfermado, magoado com Deus, por conta do fruto, do resultado da vida dele não ser de acordo com aquilo que ele tinha esperado. E ele refutou, falou que não, falou que ele amava o filho, e eu creio nisso. Que ele amava o filho da forma que ele era, que era um presente de Deus e tal. Mas eu não insisti com ele, deixei orando, e agora, por um acaso, ele apareceu aqui para falar comigo, que ele disse que desde quando eu conversei com ele há 2 anos atrás, a palavra não saiu da mente dele, ele continuou tentando fazer as coisas do jeito dele. Hoje ele estava muito pior do que ele estava 2 anos atrás, e ele falou assim: cara, se eu tivesse te ouvido, eu sempre falo, a minha esposa nem te conhece, mas ela conhece por ouvir falar. Eu sempre falo, poxa, o Cidinho me falou isso. Poxa, o Cidinho me falou isso. Ele teve esse contato comigo uma vez só. E aí, eu achei interessante frisar essa situação, por quê? Porque geralmente, quando Deus diz não, as nossas orações, ou quando alguma coisa não sai conforme era o nosso desejo, a nossa esperança, ou aquilo que nós queríamos como resultado por aquilo que fizemos, né? Alguém pode falar, eu fui tão bom na minha vida, eu busquei tanto o Senhor, eu fui tão fiel, e aí, quando eu caso, ou tenho um filho, ou o meu casamento não dá certo, ou Deus não ouviu a minha oração, alguma coisa saiu errada, e aí o nosso coração, a primeira coisa, consciente ou inconscientemente, a primeira coisa que acontece é uma mágoa no coração com o próprio Deus. É uma mágoa no coração com aquele que nós cremos que poderia ter feito diferente e não fez. E aí, nesse momento, é o momento da gente olhar e saber que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor sabe de todas as coisas. Tem coisas que a gente não entende hoje, mas um dia nós iremos entender, porque hoje nós conhecemos o Senhor com a visão muito embaçada, mas um dia nós o conheceremos assim como somos conhecidos. Assim como Ele nos conhece na profundidade, um dia nós vamos conhecê-lo de maneira bem profunda e entender todos os seus planos e os seus caminhos. E eu quero deixar nessa manhã contigo essa palavra, na verdade, não sei se é um consolo ou um confronto, mas eu queria deixar contigo essa palavra para que você se voltasse para aquele que pode fazer todas as coisas segundo o seu querer, segundo o beneplácito da sua vontade. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Amém? Então, é sempre bom a gente saber disso, porque quando as coisas dão erradas, nós conseguimos entender que nós somos homens, que nós não temos poder em nós, que o poder que emana de nós, ele vem do Senhor, ele não vem de nós, e que ele faz segundo o querer dele. Amém? Então, eu queria que a nossa oração pela Sara, como o Luciano falou aqui, fosse uma oração que se estendesse a toda a família e fosse assim: Pai, faz a tua vontade segundo o teu querer. Porque a Bíblia fala, né, Paulo declara que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Embora nós possamos não enxergá-la dessa forma, mas Ele continua sendo bom, continua sendo Deus e continua nos amando. Amém?